Nova York, início de janeiro. O frio corta as ruas como lâminas de gelo e a cidade respira pressa, poder e solidão. Entre vitrines cintilantes e carros de luxo, um homem parece ter tudo, menos paz. Richard Malone, um nome que inspira respeito e medo no mundo dos negócios. Milionário antes dos 40, dono de uma fortuna construída com disciplina e inteligência, mas sustentada por um coração cada vez mais vazio. Naquela noite, ele jantava sozinho em um dos restaurantes mais caros de Manhattan. À mesa, o prato perfeito, o vinho mais raro, o silêncio mais caro. Mas nada tinha sabor, nem o sucesso, nem a solidão, nem a própria vida. Quando a conta foi paga e as luzes do restaurante ficaram para trás, ele pensou que seria apenas mais uma noite comum. Mas o destino gosta de acordar almas adormecidas. Ali, na saída, uma mulher pedia ajuda. Casaco rasgado, voz cansada, mãos tremendo de frio. Richard quase passou direto, como sempre fazia. Mas algo o deteve. Ela ergueu o rosto, e naquele instante, ele viu. Aqueles olhos. Havia algo neles, algo que o desarmou por completo. Não era pena, nem medo. Era reconhecimento, como se ela o conhecesse, como se aquele olhar viesse de um tempo que ele tentou apagar. Por alguns segundos, o coração de Richard acelerou. Uma sensação estranha tomou conta dele. Culpa, curiosidade e espanto misturados. Ele não sabia quem era aquela mulher, mas sabia instintivamente que nada seria igual depois daquele encontro. O rosto dela ficou gravado em sua mente. Os olhos, o tom da voz, o modo como o reconheceu. Havia algo ali, algo que o perturbava, como uma lembrança enterrada viva tentando respirar. Nos dias seguintes, Richard voltou ao mesmo restaurante, não por fome, mas por necessidade. Esperou na calçada, observando as pessoas entrarem e saírem. Mas ela não estava lá. No terceiro dia, nada. No quarto, quase desistiu, até que ouviu novamente a voz, baixa, cansada, pedindo ajuda a um estranho. Era ela, a mesma mulher. O mesmo casaco, o mesmo lenço gasto. Mas agora, ele reparou melhor. Havia dignidade na maneira como ela falava. Ela não pedia por pena, pedia apenas por um gesto humano. Ele se aproximou sem saber o que dizer. A mulher o olhou e, antes que ele dissesse qualquer coisa, falou calmamente. Eu sabia que você voltaria. Aquela frase o atingiu como um soco. Como ela podia ter tanta certeza? Richard tentou perguntar seu nome, mas ela desviou o olhar. Apenas agradeceu e começou a se afastar. Instintivamente, ele a seguiu por algumas quadras. Ela entrou em uma rua estreita onde os milionários nunca vão, uma rua onde a riqueza perde o sentido. E lá, entre prédios abandonados e muros cobertos por grafites, ela entrou em um abrigo comunitário. Richard parou. Pela primeira vez em anos, sentiu medo. Medo de descobrir algo que talvez preferisse ignorar. Mas sabia, aquilo não era coincidência. Aquela mulher tinha um propósito em sua vida. E ele estava prestes a descobrir qual era. Nos dias seguintes, o rosto dela o assombrava. Não era mais apenas curiosidade, era algo mais profundo, algo que despertava partes dele que estavam mortas. Flashes vinham à mente, um corredor, um choro, uma voz distante. E sempre aquele mesmo sentimento, culpa. 3 dias depois, ele a viu novamente. Encostada na parede do restaurante, observando o movimento das pessoas. Mas dessa vez, não pedia nada. Apenas observava. Richard se aproximou. Você me conhece? Perguntou. Ela sorriu. Um sorriso quase imperceptível. Digamos que já cruzei seu caminho antes. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela se afastou e desapareceu na multidão. No abrigo, um voluntário reconheceu a descrição e disse: Ela vem aqui às vezes. Diz que está esperando alguém. Nunca diz quem. Esperando alguém. Esperando ele. Richard ficou imóvel. O vento gelado cortou o rosto, mas o que o fez estremecer não foi o frio,
Foi a sensação de que aquela mulher era um espelho, um reflexo do que ele havia deixado para trás. Na noite seguinte, ele voltou ao abrigo, dessa vez decidido a entender. Ela estava lá, sentada nas escadas, com as mãos entrelaçadas. Quando o viu, não demonstrou surpresa. Eu sabia que voltaria, disse novamente, com a calma de quem esperava há muito tempo. Richard perguntou quem ela era, de onde o conhecia. Ela apenas sorriu. Conheço muitos homens como você, homens que acreditam que podem comprar tudo, até o perdão. Ele franziu o senho. Perdão? Pelo quê? Ela desviou o olhar. Você descobrirá, no tempo certo. O nome dela ele soube depois, Grace, mas nada nos registros, nada nos arquivos, nenhum vestígio do seu passado. Era como se ela não existisse, e ainda assim sabia tudo sobre ele. Até que uma noite, revisitando arquivos antigos da empresa, Richard viu um nome familiar. Uma companhia pequena, engolida por suas aquisições há mais de uma década. Entre os credores estava o nome dela, Grace. De repente, um flash. Uma mulher chorando, implorando para não perder tudo. E ele, frio, implacável, assinando o contrato que a arruinaria. A lembrança o atingiu como um golpe. Ela não era um fantasma. Era uma consequência. Dias depois, ele a encontrou novamente. Ela olhou para ele com serenidade e disse: Eu perdi tudo, mas continuo mais viva do que você. Richard ficou em silêncio. E pela primeira vez entendeu o que era realmente perder. Grace continuou. Eu não estou aqui por vingança. Só queria ver se você ainda se lembrava. Queria olhar nos olhos do homem que destruiu o meu mundo e entender se ele ainda tinha alma. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. E então ela disse: O que você chama de sucesso eu chamei de luto. Ele caiu de joelhos, a voz embargada. Eu não consigo voltar atrás, Grace respondeu. Ninguém consegue, mas alguns têm coragem de olhar para trás e seguir diferentes. Naquele instante, algo se quebrou dentro dele. O orgulho, a frieza, o silêncio. Tudo o que o sustentava desabou. Depois daquela noite, Richard desapareceu. Largou reuniões, festas, entrevistas. Começou a andar pelas ruas que antes ignorava, falando com pessoas que o mundo não via. Descobriu que ajudar não era doar dinheiro, era doar tempo, presença, escuta. Meses depois voltou ao abrigo. Grace não estava lá, mas havia deixado uma carta. Às vezes, perder tudo é o único jeito de começar de novo. Se um dia você aprender a ver o mundo sem o espelho do seu próprio reflexo, talvez nos encontremos de novo, em paz. Richard guardou a carta como quem segura um pedaço de alma, e pela primeira vez sentiu algo que o dinheiro nunca lhe deu: paz. Passaram-se meses. Ele vendeu parte dos negócios, criou abrigos e projetos sociais, não com seu nome estampado, mas em silêncio. E quanto mais dava, mais descobria o que nunca teve: propósito. Um dia, diante do mesmo restaurante onde tudo começou, ele viu uma mulher distribuindo cobertores ao sem-teto. Por um instante, pensou que fosse ela. O coração acelerou, mas quando se aproximou, percebeu que não era Grace. Era apenas alguém que, assim como ele, havia aprendido a ver. Um papel voou até seus pés. Um bilhete rasgado e úmido pela chuva. Quando você conseguir olhar para alguém e ver além da aparência, então vai entender o que eu vi em você. Richard sorriu. Um sorriso leve, humano, imperfeito. E naquele momento, entendeu. A maior pobreza não é perder o que se tem, mas nunca perceber o que se destrói para conseguir. Nova York seguia viva, fria, impiedosa, mas agora ele caminhava diferente. Sem pressa, sem máscaras, sem medo. Porque às vezes é preciso perder tudo para finalmente aprender a ver.